Hoje nós vamos compartilhar sobre a oração. Vamos dar uma pausa naquele assunto mais pesadinho da última vez. Né? Que é de extrema importância. E na hora, no momento certo, a gente volta a falar. Quem estava aqui na última? Até a Dé estava lá desse Engésimo. Mas quem estava aqui na última, levanta a mão. Opa, não, né? Tinha bastante, só que as outras não estão aqui nessa noite. Mas tem muitas, né? Nós estamos trabalhando esse ano de 2024 com o espírito de Jezabel. E a última foi muito esclarecedora, né? Mas, conversando com a pastora Fernanda, a gente falou, vamos dar um help, vamos esperar mais para frente, tem algumas áreas, outras que nós precisamos dar continuidade, mas hoje é sobre a oração. Você sabe o que significa oração? Pensa aí um pouquinho aí no seu lugar. O que é oração? O que significa a palavrinha oração? O que significa oração de fato, de verdade? A oração é uma comunicação com alguém, com pessoas. Numa faculdade tem a oratória, tem pessoas que são escolhidas, né, na formatura para fazer oratória, vem de oração, é uma comunicação, é uma conversa. Mas, indo para a Bíblia, a oração ela deixa de ser somente uma oratória, uma conversa, mas é uma comunicação divina com Deus. Deixa de ser natural e passa a ser espiritual. A oração na vida de um cristão, ela tem uma importância extraordinária. A oração é como respirar. Nós não podemos ficar sem respirar por alguns segundos, minutos, que até morremos. A oração é da mesma forma. Nós precisamos ter fome pela oração. Assim como nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos da oração para viver. Imagine. Precisamos da oração para viver ou para nos manter vivos. E eu busquei essa semana, queria dar continuidade à dona Geza, né? Eu preguei semana passada, né? Foi um grupo de pessoas aqui, na igreja menonita lá dos Ah, a Raquel estava, né, Raquel? Foi power, né, Raquel? Meu Deus, descasquei a dona Geza lá. Tinha umas 50 mulheres, mais ou menos, que é um assunto que é muito importante. Daí eu falei, Senhor, vamos dar continuidade, tem algumas coisas novas. Deus, o Espírito Santo falou, calma, vamos dar uma pausa. E colocou no meu coração, oração. Eu conversei com a Fer, testificou, né, Fer? Oração. Ele conhece teu coração. Ele conhece a tua vida. Cada uma de nós. E Ele sabe o que está faltando dentro de nós. O que está faltando entre nós, o que está faltando na prática. Eu falei, amém. Então, é um assunto
Parece, nossa, oração, coisa tão simples. Só parece. Mas não é simples, é divino. E nós vamos começando a abrir a Bíblia, mas você pode só prestar atenção, não precisa nem acompanhar no celular, não sei que você queira fazer alguma anotação. E nós vamos para a palavra de Deus para ver o que o Senhor fala sobre a oração. Trouxe minhas anotaçõezinhas aqui. A oração significa comunicação, mas só pode ter essa comunicação através de um relacionamento. Primeiro você precisa ter um relacionamento com alguém, para você poder se comunicar com alguém. E olha que coisa interessante, antes de entrar diretamente para a palavra. Não tem como você querer fazer uma oração se você não tem uma comunicação com Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não conhece a Deus. Para nós orarmos, nós temos que conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus, temos que ter comunicação com Ele, temos que ter a revelação de Deus Pai. Então, essa é uma ponte que me faz chegar até Deus e orar a Ele, conversar com Ele. Mas se eu não tenho um relacionamento, se eu não tenho uma comunicação com Ele, se eu não procuro buscar Ele, conhecer Ele, ter a revelação de quem Ele é, primeiro, para depois eu poder chegar até Ele através da oração, através da minha comunicação, através do meu abrir de boca e apresentar a Ele aquilo que eu necessito conversar com Ele. Então, o primeiro passo, eu preciso conhecer a Deus. Eu tenho que buscar a sua presença. Eu vou buscar na palavra, eu vou procurar conhecer, eu vou começar a conversar com Ele, eu vou começar a me comunicar com Ele, por mais simples que seja, por mais são poucas palavras, às vezes eu não sei nem como me expressar. Mas eu tenho que dar esses passos e ser sincero e dizer, eu não te conheço ainda, mas eu quero te conhecer. Eu não sei como chegar até ti, mas eu estou procurando um caminho de chegar. Então, a oração, ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Eu não posso orar a Deus quem eu não conheço, eu não posso me comunicar, eu não posso ficar conversando com Ele, se eu não consigo me conectar entre a terra e o céu. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso me comunicar, eu preciso ter a revelação. Eu preciso conhecer a palavra, o que ela diz sobre Deus e como eu posso me aproximar diante de Deus. Para isso eu tenho que pegar a palavra, ler a palavra. E tem tudo um caminho para me chegar até a oração. Eu não posso orar só mentalmente ou almático. Orar por orar. Orar repetindo palavras, por exemplo. Fazendo uma oração repetitiva, daí, na verdade, não é uma oração, é uma reza. Qual a diferença da reza e da oração? A reza, você repete sempre as mesmas coisas. São repetições de palavras, iguais todo momento, todo dia. A oração é uma conversa que nasce no coração
e que saia cada vez diferente uma da outra, a forma, é algo natural, é algo maravilhoso, que vai sendo extraído de dentro do coração, e não se repete. Mas essa extrair, esse conversar, ele vai crescendo, e vai junto com a fé, e daqui a pouco você começa a sentir a presença do Senhor, aí você está entendendo que Ele está escutando a tua oração. Nem sempre Ele responde na hora, mas escutar, Ele escuta. Isso é maravilhoso. Vamos para a palavra aqui, eu quero, já começando a abrir, em Mateus 6,5, que é a palavra mais conhecida que tem, se você puder pôr ali. Hoje o Senhor te trouxe aqui que você precisa ouvir isso, porque vai mudar algo dentro de você, na tua vida. Aqui o Senhor está ensinando. E quando orares, ou quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar, gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, mas é tudo para chamar a atenção dos homens. Mas eu, em verdade, vos digo que não vão receber a recompensa. Mas tu, você, nós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que estás nos céus, e orar em segredo, porque Ele vê tudo e te recompensará. Talvez ali tenha outra tradução, mas é a mesma coisa. Mas tu, quando orares, Ele não está falando se orares, é quando, significa sempre. Fecha a porta do teu quarto e vai ali. Sabe o que significa? É você entrar num lugar secreto. Não necessariamente que seja o quarto físico, até é bom, se você tem um quarto, se você tem uma sala, vai lá, fecha. Mas Ele está querendo dizer o nosso lugar secreto em Deus. Entra na presença dEle. Se separe para orar. Acha esse lugar para orar. Acha dentro de você, dentro de nós. E vá para esse lugar secreto. E ore, converse com o Pai. Nós precisamos entender que a oração, ela não pode ser tratada almática ou na carne. Ai, vou orar agora, não. Tem que ser uma oração inteligente, uma oração com consciência. A oração você vai estar na presença do Pai. Como é que você vai estar na presença do Pai? Como é que você vai falar com Ele? É uma conversa. E ali você vai estar no teu secreto. Ali você vai estar, você e o Pai. Nós e o Pai. E ali o Espírito Santo vai te direcionando de como conversar essa conversa. É igual quando você é pequena e vai ter que conversar com o pai para pedir alguma coisa da escola e você sabe que o pai não pode, ou alguma coisa que aconteceu e você precisa conversar com o pai, e você vai se rodeando e vai chegando ali e diz, pai, sabe, eu queria. É a mesma coisa. É chegar a Deus, Senhor Deus, meu Pai. Olha, assim, eu não sei bem como, mas eu estou aqui na tua presença. É uma conversa, é um diálogo. Né? E esse é o primeiro ensinamento que o Senhor traz aqui para nós. Né? Mas quando tu orares, entra no teu quarto, entra no teu secreto. Fecha a porta, significa que não permite interrupção naquela hora. Desliga celular. Se tem alguém em casa,
fala, me deixa por um tempo, não me incomoda, eu vou estar na presença do Pai. E se conecta você e o Pai. E começa um diálogo, começa essa conversa. É muito importante isso. Está você ali no teu quarto físico, aqui na terra, né? ou em algum compartimento, mas diz a palavra aqui, o Pai te vê em secreto. Você não estará mais sozinha. A hora que você se ajoelhou, a hora que você começou a se comunicar com Ele, Ele já está ali, junto com você. Ele já está ali conosco. E Ele te recompensará da tua atitude, da tua postura, naquele momento. E orando, não useis de vãs repetições, aquilo que eu falei no começo. O diálogo ele tem que crescer, tem que se desenvolver, né? Na verdade, não é crescer, desenvolver. Não fica repetindo sempre, está aqui, está nos ensinando. Não faça isso como os gentios, né? Porque eles pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. E olha que interessante. O Senhor conhece um coração sincero. Um coração sem máscara, sem cera. Só de você chegar ali, às vezes você vai só chorar. Você vai dizer, Deus, nem precisa tantas palavras. E Ele vai olhar, vai contemplar. E a seu tempo, a seu modo, Ele vai trazer a recompensa daquele. Então não é o muito falar, o muito colocar. Não é a quantidade de palavras que você vai chegar diante do Senhor. Não é se gritar diante do Senhor, não é isso. Você pode até se expressar dessa forma. Mas Ele quer um coração sincero. Um coração honesto. É muito importante. E eu fiz até interessante, né? Que eu faço umas perguntas às vezes para o Espírito Santo, né? Porque nós, como cristãos, estamos acostumados a orar, a conhecer como orar. Isso aí, desde a hora que a gente se converte, a gente já vai aprendendo, né? Todos nós aqui. Mas eu falei, Senhor, e a pessoa que ainda não se converteu, ela tem noção de quem tu és, ela sabe que existe um Deus, né? Mas ela não se converteu, ela ainda está no mundo, não entende das coisas do reino, né? E se ela também orar? Da maneira dela, da forma dela, ali no desespero, ali numa necessidade, ela olha, Deus me ajuda. Como fica? Ele disse, eu ouço. Eu ouço a todos que clamam a mim. Isso é maravilhoso. A oração é para todos. Para cristão e não cristão. Se ele chega com o coração sincero diante de Deus, o Criador, e clama ali pela sua necessidade, no seu lugar secreto, oculto, naquele momento, ele disse, eu ouço a todos. A oração é para todos. Esse caminho o Senhor abriu para todos, para todo ser humano. Isso é maravilhoso. E é interessante, a gente vai crescendo, vai aprendendo, e a gente aprende até a respeitar aquelas pessoas que não tiveram, ainda não alcançaram a revelação do reino, a revelação da igreja, a revelação da palavra, né? Nós precisamos respeitar que se eles orarem de coração puro, coração verdadeiro, eles também serão ouvidos. Vamos crer que eles também serão ouvidos por Deus. E com certeza
eles também alcançarão aqueles que eles estão buscando. Não vamos julgar que só nós, os cristãos, os crentes, é que sabemos orar e que podemos orar. Não. Se alguém clamar ao Senhor, importa quem seja, o Senhor vai ouvir a cada um. Vamos, ele ensina a nós ali, ó, no versículo 9, deixou um exemplo para a gente desenvolver em cima. Você pode até orar o Pai Nosso, mas não necessariamente repetindo o Pai Nosso as mesmas palavras. Ele deixou um exemplo para nós buscarmos no Espírito de como orar em cima. É um modelo apenas. Mas nós vamos desenvolver em cima desse modelo aqui, ó. Portanto, vós orai deste modo. É apenas um modo e nós vamos desenvolver em cima. Pai nosso que estais no céu. Então, primeiro ponto. Eu chego diante do Senhor e já começo a me comunicar dessa forma. Pai nosso que estais no céu. O Senhor Deus que está no céu. Você procura uma forma de entrar diante dEle. Mas para você entrar diante dEle, você tem que crer que Ele existe. Você tem que ter fé no teu coração de que Ele existe. Você tem que ter a revelação de que Ele é verdadeiro, de que Ele é Pai, que Ele é Deus Pai. Pai nosso que está nos céus. O meu Deus que está nos céus. Então isso é muito importante para todos nós. Não fazemos orações aleatórias de qualquer forma, relaxadamente, com pressa, orando rápido para terminar rápido. Não é assim que funciona. É melhor poucas palavras sinceras, inteligentes, sábias, do que muitas palavras em vão, que o Senhor nem vai se importar com tudo aquilo ali. Vai ficar no passado. E ali Ele vai dando um exemplo para nós, de como nós desenvolvemos essa oração, e já vamos agradecendo, uma oração com ações de graças. Isso é maravilhoso, agradecendo pelo alimento, pelo pão. Mas a oração ela vai crescendo, nós vamos ter outras dimensões sobre a oração. E isso é tremendo. Em Lucas 8:1, vamos dar uma olhadinha ali. Na verdade, vamos ver aqui Lucas 3:21. Olha que interessante. Jesus, Ele nos ensina tudo. E a palavra nos ensina tudo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Na pregação de João Batista ali. O povo foi se juntando. E Jesus também foi. Enquanto ele estava orando. Jesus é o nosso maior exemplo. Até naquele momento, na verdade, Jesus ali ao começo do ministério dele, ele já se encontrava orando bem no comecinho. Enquanto ele estava orando, foi aí que o céu se abriu. E eu quero declarar para você, mulher que veio nessa noite. Quando eu estou orando, me comunicando, os céus se abrem. E Jesus, sendo Jesus o Filho de Deus, ele já praticava isso. Antes mesmo de ele ser batizado, ele já estava orando.
E o céu se abriu. Uma oração nossa sincera, independente de que em qualquer motivo que for, em situação que for, na hora que eu tenho a revelação de quem é Deus, que eu abro a minha boca, naquele momento, uma conexão da minha fé com Deus, o céu se abre para ouvir a minha oração. Para ouvir a sua oração, para ouvir a nossa oração. E muitas vezes nós não alcançamos coisas ainda, porque não tivemos essa revelação. O céu quer se abrir para você nessa noite. O céu quer se abrir para a sua casa. O céu quer se abrir para a sua família. Mas quem vai provocar essa abertura do céu é você, somos nós, com a nossa oração, com a nossa comunicação. Não tem poder maior do que o poder de Deus. Então Jesus ali, ele já estava orando, e por causa dessa atitude o céu se abriu. Que coisa maravilhosa. Hoje, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer revelar a você o poder da oração. Não importa que situação que vai orar. Se é uma enfermidade incurável, se é um problema assim que você olha para a tua casa e diz, meu Deus, não tem solução, não vê solução, sabe? Daí o inimigo diz, não tem solução mesmo. Mas quando você tem a revelação de quem é Deus, assim como Jesus tinha a revelação do Deus Pai, ele sabia que, na palavra diz que era do alto, né? Ele sabia que era do alto, eu só faço aquilo que o Pai me manda. Ele tinha uma comunicação perfeita. E quando a gente ora, o céu se abre. E Ele ouve. E pega nossas orações ali. Às vezes ela pode vir até instantânea. Às vezes pode demorar uns dias, mas ela vem a resposta. Eu tenho que crer. Eu não posso fazer oração não crendo que não vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Você imaginou o céu se abrir para você na tua casa? Mulher que está aqui. Você chegar e dizer, Senhor, olha essa enfermidade que está aqui, meu Pai. Você acha que Ele vai nem ligar? Fica com a enfermidade, nem deu. Não, Ele vai se inclinar. Ele vai pegar a tua dor. O céu vai se abrir para você. Ele se abre. Ele vai ouvir sua oração. E Ele está aguardando de nós a oração. Ele está aguardando de nós a comunicação. Quer falar um pouquinho? Às vezes a gente lê esse texto, né? Só pensa no batismo, né? No batismo do Espírito Santo, que desceu em forma de pombo, ele foi cheio do Espírito e tal. Mas ele estava orando antes. Até mesmo você ser cheio do Espírito Santo, até mesmo por manifestar do Espírito em nós, nós temos que orar e abrir a boca. E pedir, e crer. Eu lembro um dia que eu estava ministrando ao Raila. Eu falei, Raila, é só você abrir a boca. Não tem segredo para batizar o Espírito Santo. Crê, creio. Então, se crê, tem fé. Então, abre a tua boca e vai sair. E, no começo, enroscou um pouco, mas saiu.
A oração, o crer. Diz a palavra que tudo é possível ao que crê. Mas tudo é possível ao que crê através da oração. Temos que apresentar diante de Deus nossos pedidos. E muitas vezes pode ser pedido nem espiritual, não precisa ser. Coisas naturais do dia a dia. Você sabia que você pode apresentar diante do Senhor todas as coisas? Aliás, você pode comunicar-se com o Senhor tudo da tua vida? Tudo. Coisas espirituais, coisas emocionais, coisas naturais. Né? E você saber que Ele ama. Ouvir os filhos falando, ai, Senhor, eu precisava disso, Senhor, eu estou pensando naquilo. E olha, tudo você pode conversar com Deus. Tudo você pode apresentar a Ele. Todas as suas necessidades emocionais, espirituais, naturais. Ele sim tem bênçãos para repartir. Ele tem bênçãos para cada um de nós. A oração, ela abre os céus, como abriu para Jesus. Que nessa noite você tenha essa revelação, de ver qualquer situação. Interessante algo. Você sabia que primeiro nós temos que orar por nós? Porque tem muita gente que quer orar por todo mundo. Apresenta uma situação, vou lá orar. Apresenta uma situação, tem que orar. Primeiro nós temos que orar por nós mesmos. Primeiro nós temos que desenvolver essa comunicação, esse relacionamento íntimo com Deus, para nós mesmos. Nós vamos criar esse canal, nós vamos começar a experimentar as bênçãos, aí eu vou ser canal para o outro. Não queira ficar só orando para os outros e as tuas situações, o teu interior, as tuas mágoas, as tuas tristezas, as tuas coisas, está tudo dentro de você. Comece a orar por você. Comece a se permitir olhar por você, orar por você, buscar para você. Para que você esteja bem, forte, com revelação. Daí você vai orar pelo marido, vai orar pelo filho, vai orar pelo irmão da igreja, orar pelo vizinho. Porque aqui dentro de você está cheia de uma verdade, de uma realidade, e é real e palpável. Você alcançou o que você buscou. E a resposta vem, você fica surpreendido e fica animado. Olha, ele me respondeu isso, então eu vou orar isso, vou orar mais aquilo. Mas o céu se abre, a hora que você abre a sua boca, começa a orar. E o Senhor tem prazer em nos responder, nos abençoar. Vamos mais um pouquinho? Lucas 6:12 agora. Vou ler aqui o que é. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de... E passou alguns minutinhos lá no monte, sabe? Daí orou, Pai, olha aqui o povo, Pai, olha aqui. E desceu, é assim? E um daqueles dias Jesus subiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. O monte, ele não necessariamente precisa ser físico. Até tinha uma pessoa que queria ir para o monte aí com as pessoas. Eu falei, é capaz de você ser assaltada lá, acontecer alguma coisa no meio do monte. Hoje em dia, meu Deus, tem tanto assalto, até morte no meio do monte. Eu falei, o monte é um lugar secreto. É um lugar secreto. Se você tem um lugar, num monte físico, vamos assim falar, de uma chácara de um conhecido, de alguém que você vai com liderança, com uma cobertura espiritual, não tem problema nenhum. Mas não vai querer ir para os montes aí, né?
Mas Jesus era Jesus, e na época de Jesus, totalmente diferente agora. E ele tinha comunicação com Deus, ele recebia do Pai a direção de ir. E ele passou a noite inteira orando. Quanto tempo você tem tirado de oração para a sua vida? Tirado com Deus. Uma das armas, uma das armadilhas de Satanás nesses últimos tempos é roubar teu tempo de oração. Ele não vai querer que você ore. Ele não vai querer que você se comunique com Deus. Ele não quer que o céu se rasgue. Ele não quer que você alcance a bênção. Ele vai pôr todo o empecilho possível para você não orar. É capaz de você levantar alguém dentro da casa para você não poder orar. Você já imaginou? Você quer orar, mas o marido não deixa, o marido está falando. Tem coisa para resolver, é o filho, não sei o quê. É tanta coisa, empecilhos, embaraços, para não permitir que você ore. Eu dou uma sugestão para você. Minha filha, sai andar e vai orar, já que não te deixa orar dentro de casa. Porque tem que orar, precisa orar, botar para fora, falar com Deus. E às vezes dentro de casa tem pessoas que não conseguem. É tanto tumulto, não conseguem ir para o monte, que é um lugar secreto, um lugar espiritual. E às vezes não consegue orar 10 minutos, 15 minutos, já tem que parar para resolver questões terrenas. A oração é como um fôlego espiritual dentro de nós. Eu tenho fé, mas se você não ora, você não tem fé. Se você tem fé, você ora. E quanto mais você ora, mais desejo de orar. Com quem já aconteceu isso? Quanto mais você ora, mais desejo você tem de orar, mais você quer orar, você nem quer sair da presença do Senhor. Porque aquela comunicação com Ele traz tanta vida, tanta fé, tanta esperança, tanta maravilha, que você até esquece dos problemas, daquilo que você está orando, porque a oração, essa comunicação com Deus, esse relacionamento com Ele, é tão divino, tão maravilhoso, que nos sustenta. E a oração, ela começa na nossa casa, na nossa família. Mas a oração tem na igreja também. E muitas vezes talvez você não teve a revelação ainda da importância da oração. Aqui é uma casa, é uma igreja, que nós já começamos com intercessão e oração desde o princípio. Jejum, oração, intercessão desde o princípio. Nós temos aqui na casa, todas as segundas-feiras, há muito tempo, 1 hora de adoração e oração. E quantos testemunhos, quantas coisas que os irmãos já alcançaram. Nós temos a oração das células, que está no grupo das células para orar durante a semana. Porque na célula, para orar, objetivamente, só para aquele motivo. Mas, durante a semana, todos das células devem orar para aqueles motivos, orar para... Então, tem oração a semana toda. Porque é para orar todos os dias, para aqueles pedidos. Esse ano, o Senhor pediu a oração da madrugada. Porque na pandemia, a gente fazia oração todos os dias, 3 horas da manhã. Mas nós estamos tudo vivos aqui, né? Ninguém morreu da igreja. Mas também orava da madrugada e clamava. E esse ano o Senhor pediu às 4 da manhã, das 4 às 5, todas as quartas-feiras. E olha que coisa maravilhosa. Começamos no domingo aqui com o culto da igreja, com todo o corpo de Cristo. Domingo.
Na segunda, reunião de oração e adoração aqui. Na terça, as células. Tem a comunhão, que a célula é comunhão, e ali também tem um momento de oração. De alguma forma, tem um momento de oração. Termina a célula, na madrugada para quarta, às 4 da manhã, nós temos intercessão. 1 hora na madrugada. Sobe só quinta e sexta, né? E sábado, só. Sexta-feira, já estamos aqui. Entendeu? É importante você ter tua devocional na sua casa. Se você não consegue pela manhã, porque tem pessoas que têm dificuldade, a gente entende. E o Senhor sabe. Se possível, acordar e fazer sua devocional. Ah, mas eu não tenho tempo, tenho que sair correndo, né? Como é que eu faço? Minha filha botou o pé para fora, Senhor, obrigado por esse dia, te dou graça, vai escovando os dedos, vai tomando, Senhor, em nome, eu entrego esse dia, guarda meu marido, guarda meus filhos, Senhor. Se der para abrir a palavra, ainda ler um salmo, ler alguma palavra, ler rapidinho. Eu não estou falando um capítulo inteiro, ler alguma coisa, se for possível. Mas ter essa prática é muito importante para nós mulheres. Esse tempo de oração, tempo de comunicação com o Senhor, apresentar nossas petições diante do Senhor já no começo do dia. E se você não consegue na parte da manhã, você faça isso, um horário que te apraz, que você possa estar com os teus filhos, orar com os teus filhos, orar com o marido. Né? Muitas vezes o marido não tem força, está com tantos... Né? Se ele não vir orar com você, mas ore por ele. Nem todos conseguem trazer o marido para orar. A gente super entende isso. Não é fácil, é batalha espiritual. Não é verdade? Não dá para chegar e dizer, vem aqui orar agora, porque é isso, não é assim que funciona. Né? Tem uns que não podem nem convidar, mas tem uns que chamam ele, agora não posso, mas está ali no celularzinho, está ali, né? Deixa ele. Mas você, mulher sábia, mulher inteligente, mulher de Deus, você vai orar. A oração, a comunicação, e sem discutir, nem cobrar nada. É você e Deus, nós e Deus. Então, o exemplo de Jesus, assim, ali para ser batizado, ele já estava orando. Ele se retirava para orar, ia para a montanha e ficava lá orando. A noite inteirinha lá, aos pés do Senhor. Que nós possamos fazer um exercício, um desafio, mulher, você. Começa com uns minutinhos. Depois vai aumentando. E conforme o Espírito Santo vai te derramando, você vai ficando cada vez mais na presença do Senhor. Mas é muito importante a oração. É a mesma coisa que o ar que nós respiramos. Se nós não orarmos, nós enfraquecemos, ficamos doentes e podemos até nos afastar do reino de Deus. A falta de oração faz... Não é falta de ouvir palavra, não é falta de adorar, não, porque você pode estar fora do reino de Deus e o teu carro está com as playlists de adoração, você bota em casa, não é isso, não. A oração é o ar que eu respiro para me manter viva na presença de Deus. É a oração que vai manter meu casamento. É a oração que vai manter meus filhos na presença de Deus. É a oração que vai mover tudo aquilo que precisa ser alinhado na minha família. É a oração que vai me fazer eu acordar pela manhã com esperança de que um dia será melhor. A oração, o Espírito Santo falou comigo essa semana. É a mesma coisa que o ar que nós respiramos. Se tirar o nosso ar, nós morremos. Se tirar a oração da sua vida, você vai desviar do caminho do Senhor. Ah, mas eu estou servindo a Deus em casa. Mentira. O lugar é plantado na casa do Senhor. Você está desviado. Quem não está plantado na casa do Senhor, enraizado, ali vivendo a vida do corpo, está fora do corpo, está fora. E logo, logo, vem as tempestades, vem as coisas e leva tudo. É casamento que se desfaz, é os filhos que ficam com a alma dividida, é pai para lá, mãe para cá, é confusão. Mas a oração
é o sustento da tua vida, é o ar que você respira, é o ar que você respira, é o ar que nós respiramos, é Ele que vai nos manter na presença de Deus e seremos inabaláveis. Diz a palavra aqui, vou até achar o como nós temos, que eu fiz a anotação, eu sei onde está, mas eu quero citar bem certinho para você, porque é a palavra de Deus que nós estamos lendo. Mas antes de eu falar essa palavra, eu quero ver Lucas 22, 39 a 46. Coloca ali para mim. Vamos ver. 22, 39 a 46. Vamos ver ali. Como de costume, orar para Jesus era normal, todo dia. Nós podemos ter esse costume. Nós pensamos, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Quando uma mãe ora e o filho encontra a mãe orando, ele vai começar a querer ir atrás da mãe para ouvir a oração e estar do lado da mãe. Os filhos precisam estar atraídos pela oração. Eles precisam querer estar junto com você orando. De costume, então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que, aliás, nós conhecemos o Monte das Oliveiras, e é maravilhoso, nós já fomos 2 vezes lá, e você nem quer ir embora dela. Dá vontade de ficar lá no monte mesmo. Pena que tinha que voltar para o Brasil. Os seus discípulos seguiram. Vamos lá, vamos continuar. E chegando ao lugar, disse-lhe: mamãe, diga para os seus filhos. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. O que ele disse? Ó, discípulos, vocês fiquem bem à vontade aí que eu vou orar ao Pai. Não. Chegando ao monte, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Pais que estão aqui, chama os seus filhos para a oração. Não deixe os seus filhos, né, nas redes sociais fazendo o que ele quer. Pega o celular, vai ver. Olha o que os teus filhos estão fazendo, o que estão postando. Assim como Jesus falou para os seus discípulos: ore para que não caia em tentação. Pais, ensina os seus filhos. Venham orar. Porque oração, vou repetir de novo, vai gravar para o resto. Se eu morrer amanhã, vai ficar registrado em vocês. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Oração é o ar que nós respiramos. Tirou a oração, tirou o ar, vai morrer. Filhos que não oram, vão para o mundo, se envolvem com o mundo. Pais que oram e chamam os filhos para orar, vão estar protegendo das tentações desse mundo. Vamos para o próximo. Então afastou-se deles. De quem? Dos discípulos. Deixou eles orando. Fiquem orando aí. Afastou-se deles uma pequena distância. E o que ele foi fazer? Ele se ajoelhou. E começou a orar tudo de novo. Ele queria orar em particular. Ele estava ali com os discípulos. Pediu para os discípulos ficar orando tal. Mas ele queria ter um contato dele e Deus. Por isso que a nossa oração ela tem que ser individual. Começa conosco, é por nós. Se fortaleça, depois vai ministrando seus filhos, vai chamando seus filhos, vai ensinando eles a orarem. Ah, não sei, não tem problema. Repete comigo aqui. Vai jogando no Espírito deles. Vai mostrando para eles que eles podem orar sim. Ajoelhou-se. Quanto tempo faz que você não se ajoelha na presença de Deus? Ajoelhar é um reconhecimento da sua sabedoria, da dimensão de quem Ele é, do Deus poderoso. É o reconhecimento da sua majestade. Eu me ajoelho reconhecendo o seu poder, sua majestade. É importante nós termos momentos de oração de joelhos. Podemos orar
de qualquer forma, em pé, de joelho, até deitado e dormindo, não tem problema. Ah, mas eu estou dormindo. Pode orar, ora dormindo, ora sentado, ora... Não importa, mas busca do Espírito Santo, de ter momentos de se ajoelhar e adorar em oração, através da oração, reconhecimento do seu poder, da sua majestade. Então, Jesus, ele trouxe todos os exemplos para nós. Subir ao monte, ir para o Monte das Oliveiras, levar os discípulos, significa que nós temos, ali significa a família. Você tem que orar com teus filhos, tem que ensinar teus filhos. Os seus filhos têm que repetir as orações. Eles vão ter que buscar, porque é o ar dos seus filhos, hein? É o ar para nós, é o ar dos nossos filhos, é o ar da nossa família. Eles também não podem ficar sem oração, sabe? Então... tem que estar, mães, pais que estão aqui, vigiem seus filhos, cuide dos seus filhos, senão o mundo vai tragar os seus filhos. Mas a oração, que é o ar, é a vida, vai trazer proteção. Agora eu quero ir para a passagem que eu realmente queria aqui, deixa eu só achar aqui. 1 Tessalonicenses 5,17. Estamos quase terminando. Não, esse é o 0,1% da Bíblia, né? É os principais que eu consegui, assim, mas é muita. Eu estou apaixonado pelas orações que Ezequiel fez. Eu ia até falar, mas hoje eu não vou falar. Né? No livro de Isaías. Já estudei Isaías N vezes, não sei quantas, mas eu voltei a estudar e eu estou bem nas orações que Ezequiel fez. Né? Vamos lá? Conseguiu achar? Não. Eu não falei o versículo? Desculpe. Estou empolgada aqui com a oração. Vamos aqui. Está aqui. Já estou me localizando aqui. Oi? Isso. Obrigada, senhor. Nossa, minha tradução é forte. Vou ler na minha aqui. Essa aqui é... O que diz na tua aí, Fê? A minha tradução, ela diz: orar sem cessar. Não é a tua tradução não diz isso? Orar sem cessar. Você pode pensar assim, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu não vou ter um tempo, não vou dar uma trégua, eu tenho que ficar só em oração o dia inteiro. Orar sem cessar. Significa que oração no Espírito. O meu espírito tem que estar em estado de oração. Sabe, o nosso espírito tem que estar em estado. Sabe o que é estado? Uma mulher grávida, ela está no estado, né, de gravidez. Ela está no estado natalino, que chama, né? Ela está no estado de graça. E o nosso espírito tem que estar no estado de oração. E se ele está no estado de oração, eu estarei em oração o tempo todo. E não significa que eu vou parar e vou ficar orando, não. O meu espírito fica constrangido o tempo todo. Se eu tenho uma notícia, se eu tenho uma situação, se eu observo a coisa, eu já estou orando. E eu vou orar em línguas, orar sem cessar. Orar no Espírito é ficar no estado de oração dentro de nós. A oração, ela transforma como o ar que nós respiramos, porque eu estou num estado de oração. Orar sem cessar. Eu vou orar verbalmente, eu vou orar no Espírito, eu vou orar no Espírito, é orar em línguas, mas eu vou orar no secreto, que é, eu não preciso nem abrir a boca, mas eu estou aqui num estado de oração. Orar sem cessar significa um estilo de vida para nós mulheres. Orar o tempo todo. Tem hora que eu vou verbalizar tudo, tem hora que eu vou orar, tem hora que eu só vou orar em línguas. Eu não vou conseguir pronunciar, mas eu vou orar em línguas. O Espírito testifica com o Espírito Santo daquilo que eu estou orando, mas eu vou ficar em oração.
o tempo todo. Eu preciso estar em oração. Para mim sobreviver os dias maus, dias difíceis. E nos dias que não está mal, não está difícil, está feliz, eu vou estar orando, mas é de alegria, vou estar glorificando, vou estar agradecendo, vou estar exaltando. Eu posso muitas vezes estar adorando e estar orando ao mesmo tempo. Aquela canção eu já faço de uma oração. É maravilhoso estar num estado de graça, estar num estado de oração. Né? Quando você está cantando ali, né, adorando o Senhor com aquelas palavras, eu estou orando aquelas palavras para mim mesmo, eu estou declarando a Ele, mas ao mesmo tempo para mim. Né? Isso é maravilhoso. Nós temos que estar o tempo todo ligado à oração, orar sem cessar. Não podemos parar de orar. Dias difíceis virão, todo mundo já sabe. Não pense que passou a pandemia, que agora vai voltar o que era antes da pandemia. Não vai voltar o que era antes. Vai ficar difícil para... Mas aqueles que estão plantados na casa do Senhor, esses serão guardados. Mas o que vai nos sustentar e nos fazer com que a gente permaneça plantados na casa do Senhor é a oração. Orar, orar sem cessar. Orar o tempo todo. É possível? É possível sim. Sabe? É você ficar ali o tempo todo. Orar é comunicação. Não é comunicação? Então, o tempo todo você vai estar ligadinho com Deus. E há momentos que você não quer nem descer, nem sair da presença do Senhor. Você chega no céu, mas você não dá vontade nem de voltar. Mas você volta, sobe, sabe? Fica aquele tempo todo, aquele mover em oração. E tem alguém que odeia a oração e não quer que você ore. Satanás, seus demônios, ele vai fazer de tudo para te roubar a oração, porque ele sabe que a oração ela tem poder de transformar as nossas vidas, nossas casas, nossa família, e de ajudar a transformar outras vidas. E então, nessa noite, era isso que eu queria compartilhar. Declare comigo, a oração é como o ar que eu respiro. A oração é a minha sustentação. A oração é minha comunhão perfeita com Deus. E a partir de hoje, eu vou orar, pedir para o Espírito Santo trazer a revelação da oração. Amém? Amém. Amém. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Né? Por bastante tempo ela orou por mim e hoje eu estou aqui. Eu até estava conversando esses dias com o José e falei, não desista. Não desista porque Deus ouve a oração de um pai, de uma mãe, e de uma esposa ou de um filho, independente da situação em que você esteja, né? O Senhor ouve, Ele colhe cada lágrima. E a oração ela pode mudar o que o inimigo está fazendo na vida da pessoa que a gente está orando. Ela não pode não mudar o que Deus tem para cada um de nós, mas ela nos faz entender a vontade de Deus, né? Até dentro de um desses versículos que a Rocio leu, né, Jesus pede a Deus que, se possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós orarmos, nós temos comunhão com Deus, faz com que a gente venha viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque se tudo aquilo que a gente pede nos fosse concedido, eu acho que Deus o livre. Eu não sei se vocês já fizeram alguma oração que passou um tempo, vocês falaram, Deus, obrigada porque o Senhor não me deu o que eu pedi. Né? Obrigada porque o Senhor me acrescentou a sua vontade, não aquilo que eu te pedi. Porque muitas vezes nós não temos sabedoria naquilo que estamos pedindo, mas glória a Deus que o Senhor tem sabedoria naquilo que Ele nos concede. E que o Senhor encha os nossos corações desse desejo de realmente estarmos em comunhão com Ele, orando. E que os que nos cercam vejam que nós somos mulheres de oração. Porque
é muito bênção a gente ser referência das pessoas que estão ao nosso redor, seja uma pessoa que trabalha com você e fala, você podia orar, tem alguém aqui da minha família que está doente, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Nós temos a resposta que é o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. E glória a Deus que nós podemos ser resposta, que nós podemos ser voz de Deus na vida dessas pessoas. Então, que os nossos filhos, nossos esposos, que nossos pais, que aqueles que nos cercam possam confiar que nós entregaremos todas as coisas diante do Senhor e colocaremos todas as coisas aos pés da cruz, porque o Senhor ouve as nossas orações, cada uma delas, aquelas que a gente muitas vezes faz rapidinho no momento de desespero, ou aquelas demoradas em que nós derramamos o nosso coração. Eu acho muito bonitinho assim de ver, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, e quando a gente tem algum amigo que passa por alguma coisa e ela escuta a gente falando, na hora que ela vai dormir, ela sempre ora por essas pessoas. Então, se uma amiguinha dela ela fica sabendo que está dodói, ou que a vovó está dodói, ela ora pela vovó. Essa semana ela orou a semana inteira pelo Marrom, né, do que aconteceu, porque ela escutou a gente falando, ela escutou a gente orando, e ela reproduz aquilo que ela aprende. Então, os nossos filhos reproduzem aquilo que aprendem conosco. As pessoas que nos cercam aprendem aquilo. Então, que nós sejamos mulheres que fazem a diferença nessa terra pelo poder do joelho e da oração. Né? Porque muito nós podemos conquistar, falando e falando e falando e falando, mas muito mais nós podemos conquistar com o poder da oração. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, muitas vezes você pode ter um problema no seu trabalho, você pode ter um problema na sua casa, você pode ter algo com o seu esposo, que talvez você falar e falar e falar com essas pessoas, nada se resolva. Mas pode ser que, se você chegar diante do Senhor, se você colocar isso diante do Senhor, a resposta vem. E Deus pode mudar qualquer pessoa, Ele pode mudar qualquer coração, mas muitas vezes nós queremos mudar essas coisas somente no poder do nosso braço, quando nós podemos entregar tudo isso para Deus e deixar que Ele faça da forma perfeita. Então, que nós possamos usar a oração em sabedoria, para que o coração do Senhor se mova a fazer aquilo que Ele já deseja fazer na vida de todas as pessoas, né? Porque o Senhor deseja que todos sejam salvos, mas que você seja a boca dEle para que isso venha acontecer na vida daqueles que te cercam. Amém?